E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, gente. E o vídeo de hoje é um pedido que uma amiga fez pra mim, que é pra contar sobre a minha gravidez, como eu descobri a minha gravidez. E, gente, o pedido de vocês já é uma ordem, né? E de uma amiga querida aí que é uma ordem mesmo. Então, se você quer saber aí como eu descobri a minha gravidez, como foi todo esse processo, como eu recebi essa notícia, a minha família recebeu essa notícia, é só você continuar assistindo esse vídeo. Então, gente, eu vou assim bem rápido para poder falar sobre isso, eu não quero demorar muito, porque é mais ou menos grande, mas vou diminuir um pouco para vocês, tá bom? Primeiro eu quero falar um pouquinho, né, como eu conheci o meu esposo, para também chegar em tudo isso daí. Eu conheci ele há muitos anos atrás, através de uma amiga que veio morar lá do Rio, aqui em Rio das Ostras, que é a minha cidade, é o interior do Rio de Janeiro. E aí eu conheci o primo dela, e o primo dela me apresentou esse meu amigo. Nós ficamos muitos amigos pela internet, nos falávamos pelo Skype, tinha um negocinho também no iPhone que a gente conversava direto, Facebook, fizemos amigos em comum, em grupo de WhatsApp. E aí eu fui para a faculdade, como vocês sabem, em 2015, fui para a Argentina para poder entrar em medicina, estudei no Paraguai, né? Morei em Foz do Iguaçu, onde eu ia lá para Paraguai para estudar. E depois de um tempo eu voltei para o Brasil, voltei aqui para minha casa, porque a minha mãe, ela foi consagrada pastora, abriu um ministério, e eu resolvi sair da faculdade e vir para ajudar ela, porque era um desejo que eu tinha. Eu sempre amei medicina, essa área da saúde, mas o meu coração ardia bem forte para me voltar e estar aqui trabalhando com a minha mãe. E nesse tempo que eu vim, eu conheci o meu esposo a primeira vez lá no Rio, quando eu desci no aeroporto, lá na rodoviária, conheci ele. E eu tinha muitas malas para trazer as coisas, e eu não tinha como trazer tudo sozinha. Então ele veio me ajudar, ele veio trazer as malas comigo, e no dia seguinte ele foi embora. Fui para Argentina de novo para pegar o resto das minhas coisas lá pro Paraguai. E aí ele trouxe, me ajudou a trazer de novo e foi embora. Isso a gente foi conversando, foi se conhecendo, e aí nós começamos a namorar, né? A gente sempre se gostou. A gente sempre falava que ia começar a namorar, que a gente ia namorar, que a gente ia se conhecer, mas nunca dava certo, porque ele morava pra lá e eu aqui, nunca dava certo. Eu peguei e deixei de lado ele também, eu tive outros relacionamentos, outros namoros depois disso, ele teve os relacionamentos dele, e aí nos conhecemos, né? Namoramos, noivamos e casamos. E, gente, depois de quase 2 anos, eu engravidei. E como eu descobri minha gravidez? Uns meses antes de eu engravidar, eu tinha sonhado que eu estava numa beira da praia. E eu vi, assim, as águas batendo na pedra, coisa muito bonita, quando a gente vai à praia à noite. E aí eu olhava aquela água batendo, assim, na pedra, eu achava muito lindo. E aí eu vi uma coisa, um nome se formando em cima das pedras, assim, ó. E aí formava o nome Esté. Aí eu falava, que é isso, assim, olhando para as pedras, e logo acordei. Aí eu contei pra minha mãe esse sonho, contei pro meu esposo, gente, será que é uma pessoa com esse nome que vai chegar até a mim, que precisa de ajuda, alguma coisa? E fiquei com aquele nome na minha cabeça, com aquilo na minha cabeça. Meses depois se passou, eu sempre tive problema, né, de gastrite, essas coisas. E aí eu tava passando muito mal um tempo. Só que eu tava meio enjoada, com uma dor no estômago, não sabia o que era. Achava que era a minha crise da gastrite voltando. E aí eu tava muito mal, não conseguia nem ir pra igreja. E a igreja, gente, é aqui na garagem aqui de casa. O terreno é da minha mãe, ela mora na casa de cima. E essa casa de baixo onde eu moro é dividida em duas. Minha avó mora atrás e eu moro aqui. Só que a minha janela dá pra dentro da garagem. E eu lembro que era um culto de terça-feira, tava tendo campanha aqui de libertação. E eu tava muito mal, eu não consegui nem ir ao culto. E como o meu quarto é, né, de lado pra igreja, eu deitei na cama e assisti o culto inteiro ali na cama. E aí ali eu levantava a mão, orava, cantava. E teve uma hora que o pastor que tava pregando, ele tava profetizando alguma coisa. E eu não tô lembrando certinho agora o que que era. E na hora que ele começou a profetizar, eu recebi com a mão na minha barriga. Automático, gente, uma coisa automática. Eu botei a mão na minha barriga, só que eu não botei a mão no meu estômago onde eu tava sentindo a dor, eu botei a mão na minha barriga assim mesmo, segurei dos dois lados.
E eu falava, eu recebo. E depois que ele acabou de falar, eu olhei pra baixo, eu vi a minha mão na barriga assim, tirei assustada. Como se eu estivesse orando realmente para uma criança, para um bebê, uma gestação. Sendo que foi muito automático, eu não tinha colocado em pretensão. Parece que a minha mão foi, eu comecei a orar. E eu tirei rápido assim, porque eu sabia que não era o tipo de oração, eu me assustei porque não era no meu estômago, era na minha barriga. Gente, logo depois eu descobri minha gravidez, eu tava ficando muito enjoada. E eu falava pro meu esposo, eu tava muito enjoada, ele falava assim, amor, será que você não tá grávida? Eu falei assim, não, porque, gente, depois que eu casei, a gente nunca tomou remédio, nunca teve prevenção e eu nunca engravidei, tá? E na nossa família tem muitas pessoas que têm endometriose, que não conseguem engravidar, não conseguem ter filho. É uma coisa que tem na minha família. E eu nunca tinha feito exame e eu pensava que provavelmente eu teria a mesma coisa. Aí naquela semana eu tinha marcado, ela conseguiu marcar pra eu fazer uma ultra pra saber se eu tinha endometriose. E a ultra tava marcada pra um domingo no hospital aqui da cidade. E aí, gente, acabou que no domingo daquela semana eu acabei descobrindo a minha gravidez. Naquela semana que tinha um domingo, né? E como que foi? O meu esposo falando assim, amor, será que você não tá grávida, não tá acontecendo alguma coisa? Eu falei assim, não, amor, sabe que acaba não conseguindo engravidar. A gente nunca teve pretensão, mas a gente via que nunca acontecia. E aí eu falei assim, tá, eu vou comprar um teste. E ele tava muito cansado desse dia. Pedimos o teste da tarde e da noite e vieram entregar aqui. Nesse dia, se eu não me engano, minha mãe estava numa visita num lar, junto com meu padrasto. Foi fazer a visita num lar pra alguém que tava precisando. E aí, eu cheguei em casa, ela chegou em casa, e eu queria muito conversar com ela. Mandei mensagem pra ela, liguei, mãe, preciso conversar com a senhora. Aí ela falou assim, logo tô voltando pra casa. E aí o teste chegou. Aí eu fiz o teste, eu já tinha feito outros, tá, gente? E nunca tinha dado positivo, não. E aí, gente, eu fiz o teste. Iago tava dormindo até aqui na sala, a gente abriu o sofá, virou uma cama. Ele tava dormindo, muito cansado, eu fiz o teste. Fui lá no banheiro, deixei. Tanto que eu esqueci o teste lá dentro quando fui ver depois, né? Fui lá ver depois. Quando eu peguei o teste, tava os 2 risquinhos. Gente, pensa numa pessoa que ficou sem reação alguma. Eu fiquei assim, gente, assim, ó. Parada, com essa cara aqui mesmo. Aí eu olhava pro espelho, olhava assim pra minha barriga. Eu ficava parada, olhando assim. Falei, gente, isso não tá acontecendo. Eu não posso engravidar. E eu ficava assim, não tá acontecendo isso. Não tô grávida. E eu nunca me imaginei grávida. Nunca me imaginei mãe, gente. Nem casando, e casei. Mas mãe era uma coisa que eu não me imaginava mesmo. Apesar de eu já amar criança, cuido de criança na igreja, né? Sempre tive muita facilidade de me dar bem com criança. Eu não me via mãe mesmo. É algo muito sério. E eu, gente, ouvia tantos relatos de gravidez que eu não queria passar por aquilo, não. E aí eu fui deitar e meio com sono falou assim, amor, você fez o teste? O que deu? Eu falei, não, amor, deu negativo. Aí eu deitei do lado dele, botou a mãozinha na minha barriga e ele disse, poxa, que pena. Adoraria ser pai. E dormiu. Aí eu falei assim, meu Deus, esse garoto não tá falando isso pra mim. E aí eu escutei minha mãe chegando com o carro, corri lá pra poder falar com ela. Aí eu subi, deixei nem minha mãe abrir, não achava que eu abri a casa. Sumiu minha mãe, meu padrasto, falei assim, gente, preciso conversar com vocês. Minha mãe ficou desesperada. E, gente, naquela semana, uma semana antes, que eu tava assistindo, minha mãe já tava desconfiando, meu pai, meu padrasto. Tinha pessoas da igreja que já estavam desconfiando, estavam vendo que o meu quadril estava um pouco largo, que não era tanto assim. E aí eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, aconteceu algo. Ela falou assim, o que foi, minha filha? Eu falei assim, mãe, toma, mostrei o teste. Minha mãe ficou admirada, meu padrasto ficou todo feliz também. Eu falei assim, mãe, eu tô grávida. Mãe, não é possível. Mãe, isso tá errado. Minha mãe, Paulinha, para com isso. Eu caí no chão do banheiro assim, chorava. E ficava desesperada. Mãe, não pode estar acontecendo isso comigo. Não tô grávida, eu não posso engravidar. A minha filha vai estar aí. Disse, mãe, eu vou pedir outro teste, compra pra mim. Eu não tinha dinheiro pra comprar mais. Minha mãe pediu outro teste. Eu fiz o outro teste, chegou em casa, a gente fez o teste. E o outro teste deu positivo. Eu tenho o primeiro teste guardado. O segundo tá lá na minha mãe guardado. Eu falei assim, mãe, isso não é possível. Mãe, eu não tenho como que eu vou contar isso pra Iago. Mãe,
Eu não trabalho, mas só Iago trabalha. Se eu não me engano, Iago trabalhava no mercado na época. Trabalhava 12 horas, gente, por dia. E eu falei assim, mãe, não tem como, Iago quase não para em casa, vai ser muito difícil pra mim. Eu não tenho emprego, não tem como a gente sustentar a casa, as dívidas, ainda coisa de criança. Minha mãe falou assim, minha filha, você tem eu, tem seu pai, tem os pais do Iago, os avós que ajudam. Gente, eu fiquei louca. Daqui a pouco eu começava a rir de felicidade, porque descobri que eu podia ter uma filha, um filho, né? E depois eu chorava desesperada. Gente, era uma coisa muito maluca. Minha mãe e meu pai ficaram sem entender nada. Porque eu chorava e ria, chorava e ria, chorava e ria. Aí eu comecei... Gente, e eu levei assim... quase um mês pra poder raciocinar que eu estava grávida. Porque tinha vezes que eu me esquecia que eu estava grávida. E aí começou a saga pra contar pra todas as pessoas. E aí eu preparei uma surpresinha com a minha mãe. A gente foi numa loja, comprou um sapatinho branco. Botamos, eu até usava a caixa aqui, mas a caixa tá pra lá. Peguei uma caixinha, coloquei dentro com um coraçãozinho e coloquei o teste. Eu falei que tinha um presente pra dar a ele. E aí eu dei pra ele, ele ficou olhando aquela caixa assim. Aí ele olhava pra mim, olhava pra caixa, olhava pra minha mãe. Aí ele falou assim, o que é isso? Eu falei assim, eu tô grávida. Aí ele olhava, tá grávida. Gente, Iago é uma pessoa que, como ele tá muito nervosa ou muito feliz, ele não consegue, assim, demonstrar o que ele tá sentindo. Se ele estiver muito nervoso, muito apavorado, muito feliz, ele não consegue. Ele fica... Gente, tinha que ver no casamento. Ele nem chorava. Ele só ficava nervoso, assim, mas ele não conseguia chorar. Só chorou depois. E ele falou assim, mas você tá grávida mesmo? Aí eu falei assim, tô, amor, tô grávida. Sapatinho, o teste tá aí. Aí ele ficava assim pra mim... grávida. Assim, nervoso, gente. Assim mesmo. Do jeito que eu tô mostrando pra vocês. Eu falei assim, tô, Iago, reage. Ele falou assim, eu não acredito que você tá grávida, eu não acredito. Aí ele me abraçou, ele falou assim, meu Deus, não acredito que você tá grávida. Eu falei assim, tô, amor, tô grávida. Meu padrasto numa felicidade, minha mãe numa felicidade. E aí partimos pra contar pras pessoas. Contamos pra minha avó, que ficou super feliz. Contei pro meu pai, fui na casa do meu pai, gente, fiquei tão ansiosa que eu fui na casa do meu pai. Comprei um bonezinho do Flamengo junto com a minha mãe. E aí mostrei pra ele o presentinho na caixa. Gente, meu pai é o outro também que ficou sem reação na hora. Ficou tudo assim, ai, você vai ter um bebê. Eu falei assim, pai, vou ter, você vai ser vovô, né? Ele morava sozinho, né? E eu falei assim, vou. Ele ainda só namorava com a minha madrasta, né? Hoje eles são casados. Aí eu falei assim, vai, ai, que legal, minha filha. Todo igual, gente, igualzinho o meu esposo. Todo sem graça, sem reação. Hoje é um avô tão babão, tão bobo, gente, tão bobo. Faz mimo, dá gracinha, brinca, mima demais, faz um monte de coisa. Só Jesus. Mas os dois, na época, Iago também é a mesma coisa. E o meu padrasto, gente, é um amor com a minha filha também. Tem hora que ela larga a gente de lado e vai atrás do meu padrasto. E ela é toda apegada também com a minha mãe, com a minha madrasta, a gente todo mundo muito junto, né? Então ela é apegada com todo mundo, com a filha do meu pai, né? Que eu também considero como irmã, a filha da madrasta do meu pai, né? Porque meu pai também considera ela e cuida dela como filha, então eu também amo ela como filha, né? A gente se conhece tem muitos anos, ela era bem novinha, acho que ela tinha 3 anos, ia fazer 4, hoje ela já tá com 7, se eu não me engano, acho que fez 7. E, gente, foi um misto, e aí eu comecei a contar para uns familiares, contei para os vizinhos aqui que sempre foi muito junto com a gente. As primeiras pessoas que contei foi duas, que na época eram 2 crianças da nossa igreja, que é a Kairane e a Mariane, que também são lindas dela. Peguei a caixinha e mostrei pra elas duas. Eu falei assim, vem cá, eu quero falar um negócio com vocês na rua. Chamei elas pra dentro da garagem, eu e Iago, você toma aqui que eu tenho um negócio pra vocês. Aí eu não lembro qual das duas que falou assim, ai tia, não vou pegar isso não, você pega pra vocês verem, vocês têm que ver isso daí. Aí elas abriram a caixa e ficaram olhando uma pra outra assim. Aí eu acho, tá? Depois eu vou perguntar a elas. A Mariane falou assim, o que é isso, tia? Não tô entendendo. Aí a Karine falou assim, tia Paula tá grávida. Eu achei que era um negócio de boneca.
Ai, gente, aí foi tanta felicidade, elas amaram, eu dei um abraço nelas, que eu vou começando a chamar os vizinhos pra contar. Se eu não me engano, a última foi Vitória, que tava na rua, que eu contei pra ela que também é dindazinha dela. Ela tem 3 dindas aqui, ela só não tem dindo. E no Rio ela tem a dinda que é a Beatriz e tem o Patrick. E aí contamos pra eles também, convidando, fomos contando pro pessoal na rede social, contei pra algumas amigas. Nessa época tinha 2 madrinhas minhas de casamento que já estavam grávidas, que era a Carla e a Gabi, que é muito minha amiga, já estava grávida, logo depois eu descobri. Tinha uma menina aqui da igreja também que já tinha descoberto a gravidez também. Logo depois, um ano depois, uma outra amiga engravidou. Foi o ano, assim, das grávidas, né, gente? Muita gente engravidou. Teve uma colega que estudou comigo na escola que também estava grávida, eu não sabia, fui descobrir depois. Muita gente grávida, gente. Pessoas que já congregou com a gente na igreja. Muitas pessoas, muitas pessoas. E foi mais ou menos assim, gente, que eu descobri minha gravidez. E depois eu vou fazer um relato pra vocês de como foi a minha gravidez. Porque aí, gente, aí tem coisa pra contar. Porque a minha gravidez, eu até falei no Instagram pra vocês um pouco. Tá até nos destaques, tá escrito assim, testemunho, destaque. Eu sofri muito na minha gravidez, tá? É algo que eu não consigo nem começar a falar. Eu sofri muito na minha gravidez, muito, muito. E tudo que eu queria era que a minha filha nascesse logo, pra que ela não sofresse, que eu parasse de sofrer. Gente, foi uma loucura. E eu vou trazer esse vídeo aqui ainda, tá? Eu vou esperar passar a semana do aniversário de Esther. Vou esperar passar porque eu vou trazer vídeo da festa dela, abrindo os presentes dela. E aí eu vou trazer esse vídeo. Vou contar como foi a minha gravidez e vou contar sobre o meu pós-parto. Que aí já foi tudo tranquilo, graças a Deus. Mas a descoberta da minha gravidez foi isso, gente. Foi uma felicidade. E a minha filha foi um milagre, gente. Pra ela estar aqui, pra ela ter nascido. E pra eu ainda estar aqui, é porque foi um milagre de Deus. Porque até as enfermeiras, porque eu tive a minha filha no mesmo hospital onde eu fui quando eu me internei, onde começou toda a saga. E aí elas até falavam assim, eu conheço você. Aí elas lembraram. Ela falou assim, olha, eu não sei como a sua filha e você sobreviveram, porque o que você teve, o que vocês passaram. Então, gente, ó, por isso mais eu ainda me agarro ao meu Senhor e agradeço a Ele, porque tem coisas que a gente passa na nossa vida que se não for o Senhor, a gente não sobrevive. Porque tem coisas, gente, que a gente sabe, a medicina às vezes fala que pra gente não tem jeito. E aí as mãos do Senhor entram. A gente precisa colocar nossa fé em prática nesses momentos para que as mãos do Senhor se movimentem para nós. E vocês vão se surpreender quando eu contar sobre a minha gravidez, como que foi. Então é isso, gente. Esse foi assim que eu descobri minha gravidez. Eu contei bem rápido, tá, gente? Porque tem bem mais coisa para me contar. Se vocês quiserem que um dia eu detalhe a minha gravidez em algumas partes de vídeo, eu posso botar vários vídeos pequenininhos de 5 minutinhos pra vocês poderem ver. Eu posso tá contando, mas é mais ou menos isso daí, tá, gente? Eu nunca quis ser mãe, eu sempre falava que eu não queria ser mãe, mas eu descobri que lá no meu interior era um desejo que eu tinha e eu nem sabia. Eu cuidei das crianças da minha igreja, sempre me dei bem com todas as crianças, cuidei de crianças aqui perto de casa. E isso me ajudou a ser a mãe que eu sou hoje. E antes de eu ter minha filha, uns anos atrás, eu cuidei de criança na minha igreja. E eu nunca entendia porque eu precisava cuidar das crianças, né? E eu aprendi tanto com as crianças da minha igreja, tanto. São crianças maravilhosas. Algumas não congregam mais com a gente porque não moram mais aqui, se mudaram. E eu aprendi tanto com elas. E com elas eu aprendi a ser a mãe que eu sou hoje, né? Sou agradecida por Deus ter me confiado esse grupo. Hoje eu só supervisiono o grupo, vou lá ajudar. E acabou que a maioria deles, uma boa parte deles, eu tô cuidando nos adolescentes, né? A gente tenta fugir, mas não tem como. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de saber como que foi a minha gravidez, tá? Prometo que vou trazer como que foi a minha gravidez, porque eu preciso trazer porque talvez muitas mamães passaram por isso ou vão passar. E eu preciso trazer esse vídeo para as mães terem fé e força que se passarem por isso, eu estiver passando,
tem jeito. Por mais que digam que não tem jeito sim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixem um curtir de vocês, tá bom? Deixem nos comentários aí se vocês querem um vídeo da gravidez, se vocês gostaram desse vídeo, de saber, tá bom? E não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!